Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes do Naveia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Mais um episódio hoje, eu com minha garganta péssima e Rafaela Garcês em todo o seu esplendor. Não, eu tô aqui do sótão musical, entendeu? Já convidando os nossos ouvintes para a gente fazer um som aqui no final do ano. Eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena. Fugir um pouco das temáticas de sempre e a gente vai discutir musicalidade. Apesar que a Rafaela está enganando, ela só ouve sertanejo universitário, que eu sei. É, Que tem a ver com a minha idade, né? 25 anos eu tenho que ouvir sertanejo universitário. é É, justo. óbvio. Então, hoje vamos falar um pouquinho, gente. Esse tópico que está aí na boca do povo agora também, todo mundo querendo saber, e tem reflexos sobre o sistema penal, funcionamento do sistema penal e um pouquinho de dogmática também, né? Que é o caso do ex-juiz, ex-ministro e atual senador Sérgio Moro. Vocês já viram nesse momento que ele foi denunciado, né, pela Procuradoria-Geral da República em razão de ter cometido, segundo a Procuradoria-Geral da República, alguns crimes, né? Calúnia e difamação. Ela narrou, né, aquele vídeo onde o Sérgio Moro aparece falando ali que estava, eu não sei qual foi a conversa que antecedeu, né, mas o vídeo que todo mundo viu foi o momento em que ele fala: ah, não, esse dinheiro é para comprar um habeas corpus com Gilmar Mendes. E aí o vídeo é interrompido nisso, né? E então a Procuradoria-Geral denunciou, falei calúnia e difamação, perdão, estava errado, é calúnia e injúria. E aí a galera tá na dúvida, né? A internet ficou empolvorosa por dois motivos. A velocidade da denúncia, porque foi tipo 1, 2 dias depois que o vídeo vazou, o cara já estava denunciado. E dois, pela própria tipificação penal que foi feita. Quanto à velocidade, Rafa, o que você acha? Que assim, é um É, caso que realmente independe de inquérito policial. A prova necessária para se analisar a existência de crime ou não é o vídeo. E o vídeo já existia. vamos lá, né, Fernando? A gente teve no nosso país, né, 2 anos de Covid com crimes sendo perpetrados por autoridades com foro, por prerrogativa de função, também com ampla documentação. Nós não vimos essa celeridade. E deixo bem claro, Sérgio Moro nunca ganharia meu voto para senador. Então, não tenho nenhuma simpatia pessoal pelo político, tá? Político Sérgio Moro, muito menos pelo juiz Sérgio Moro. Então, Cara, mas, né? Foi rápido demais. mas sabe o que eu achei interessante? É que quem assina a denúncia é aquela procuradora, né, a vice-procuradora-geral Lindora, Lindora. isso, que é notoriamente aliada ao ex-presidente. Muitos aí até imputavam essa falta de denúncia durante a pandemia a essas relações, tá? E, nesse caso, a denúncia contra o Sérgio Moro não foi algo feito para beneficiar o atual governo, que todo mundo sabe que o Sérgio Moro é é, não vou dizer um detrator, mas um opositor declarado, por motivos óbvios, do atual governo. E aí ficou quase que aquela história do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exatamente. Ficou esquisito, né? Mas, enfim. Vamos para a Mas parte foi dogmática. rápido, você não acha, não, Não, Fernando? sem dúvida nenhuma. Acho que Será que não a tinha muito. procuradoria não tem assim, tipo um cronograma assim, ó, entrou esse processo aqui, né? Essa notícia crime, essa informação. Peraí, mas tem 20 mil lá atrás, porque eu tenho que apreciar, Ou né? Será até que uma estava tudo em dia na Procuradoria Geral da República? Ou até mesmo uma questão de prioridade, né? Que eles precisam investigar com maior prioridade, que precisa denunciar com mais prioridade ou não, né? E esse não me parece que fosse um desses casos. Até porque
no caso específico da injúria, e a gente já chega lá, para mim é o único crime possivelmente existente aqui. A gente tem súmula do STF falando que pode ser ajuizado por queixa-crime ou, como é um funcionário público, a partir de denúncia, né? Então, assim, além de tudo, tinha isso. O próprio interessado poderia promover a ação penal. É Mas, enfim, verdade. Bem vamos lembrado. lá. Vamos lá para a questão dogmática e por que que eu acho, pelo menos, que, na melhor das hipóteses, seria uma injúria. Bom, essa foi a primeira dúvida do pessoal, né? Porque, assim, não há fato concreto imputado. Isso é muito claro, muito, muito, muito claro. E a calúnia, especificamente, ela exige a imputação de um fato concreto, um fato criminoso que saiba ser falso, que saiba não ser verdadeiro. Então, assim, qual foi o fato? Ali ele fala, esse dinheiro é para comprar um HC, né? Dá aquela risadinha de marreco dele. Ué, agora a gente vai dizer que isso foi um fato concreto imputado pela. Peraí, gente, isso é muita forçação de barra. Muita forçação de barra. Você acha que teve um fato nisso? Olha, Fernando, é um Tira esse ódio lugar. do seu coração e me responde. Você acha que teve fato concreto? Eu acho que você tá. Quando ele fala, vou comprar um HC com o Gilmar, ele está falando que o Gilmar vende habeas corpus. Ah, mas qual Então, foi o fato isso. concreto imputado? Sim, sim, mas olha só, por isso que eu acho que calúnia, ele não falou de um crime específico. Olha, imputou falsamente, olha, ele é um vendedor sabendo que o Gilmar não vende habeas corpus. Aqui eu não estou entrando no mérito se vende ou não vende, até porque eu não sei, né? Mas, e aí teria que ter a exceção da verdade, ele teria que provar que já vendeu, que já foi, acho que aí ele precisaria até, né, de ter alguma até condenação que não existe. Então, não há para o Gilmar Mendes aí, né, nada que o coloque como um ministro que venda habeas corpus. E aí, então, ele está alegando o quê? Um fato, né? Eu acho que continua sendo um fato, mas um fato que você está depreciando essa honra objetiva, que é assim, olha, esse ministro aqui é um ministro vendido, né? Ah, pode ser uma injúria subjetiva, mas eu acho que ele quis colocar um fato assim, essa pessoa vende, né, habeas corpus. Claro que isso seria um crime, então também teria que ter a falsidade. Eu entendi, é muito difícil a gente ver a difamação, mas eu acho que é aquela coisa, você começa a divulgar uma mentira, né? E isso a gente vive no mundo da fake news, ela vira verdade. Então você fala assim: olha, esse ministro aqui é comprado, esse ministro aqui vende habeas corpus. Isso não é uma conduta que tem um intuito de difamar aquela pessoa, de botar ela como um juiz que ela não chamou de juiz ladrão, então não é injúria, mas não quer colocar ele, difamar a partir de criar uma perspectiva de que ele era uma pessoa que venderia habeas corpus. Por isso que eu acho que é difamação, entendeu? Cara, nesse ponto eu Mas até não está. concordo, mas eu não vejo o fato concreto. Para mim, para ser um fato, eu teria que Sim, falar: olha, fulano já comprou, então eu vou usar. Fulano comprou daquela vez, então eu vou usar esse dinheiro para comprar também. Eu acho que o fato concreto tem que ser um fato concreto. Não mas se eu adianta, não. chego e falo assim, Fernando Soubia cobra para atender os assistidos, para dar prioridade. Injúria. Pô, Para tu não mim é acha que está injúria. sendo difamado, não? Para mim não tem imputação de fato. Não é Fato uma honra concreto. objetiva, a sua honra Não, como eu não. defensor público, como um servidor público. Eu sei que não tem um fato ali, não falou assim, olha, dia 23, mas aí eu acho que iria para calúnia. Quando você está imputando genericamente, colocando a honra objetiva de um ministro que precisa de é, conduta ilibada, né? Você vê os requisitos, aí quando você vai, afronta isso, você acha que Não. aquela honra ele não precisa, por isso que eu acho que você não precisa nem se sentir ofendido, né? Você não precisa falar, o Gilmar é feio, o Gilmar tem a boca mole, sei lá, vamos falar aí as coisas
carinhosos que seriam injuriosos. Não, o Gilmar vem de sentença. Cara, O mas veja Gilmar só, Rafa. é um ministro descomprometido com a ética profissional. Ele não precisava falar Eu, tudo isso. Olha, dia 23 de agosto de 2025, quanto a isso, eu e sou deu uma bem tranquilo. instabilizada aqui, ó. Moro. É, pois é, né? Vamos suspender tua rede aí. É, Mas, cara, quanto a isso, eu é. faço uma interpretação muito tranquila dos tipos penais, absolutamente restritiva. Porque, ó, 138 da calúnia fala caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. 139 da difamação, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Nos dois casos, para mim, existe fato. Eu entendi perfeitamente, eu concordo com o que você disse, mas eu acho que não há tipicidade formal. Porque, de minha parte, eu sempre vou fazer a interpretação restritiva dos tipos penais. Assim, não é porque é uma E eu regra acho, aí, que eu sim, pode vou, falar. né? Tinha- Não é porque é um cara que eu não gosto que eu vou abrir o flanco para a paulada. É, eu também não gosto dele, mas é porque eu acho muito perigoso com pessoas públicas, né? E dentro de um negócio que você sabe que vai ser viralizado. Eu acho que isso é um fato ofensivo, mesmo que não seja um fato definido, né? É um fato você colocar a pessoa como um vendedor de habeas corpus. Mas é uma interpretação, olha só, não é aqui, se eu for defender, claro que a gente fala, olha, peraí, você não falou que no dia, eu tive um caso assim, a gente não pode ficar falando assim, no tal dia fulaninho fez tal coisa lá, saiu pelado na rua e Opa, ficou se exibindo, não sei lá. Eu tive um caso que eu não vou falar aqui, que a pessoa foi uma difamação muito chula, que ela ficou divulgando do cara. É, teve um fato, falou, mas será que a gente também não tem que ter data e hora para ser um fato que você está imputando? Tem que estar lá. Dia 25 a pessoa falou que no dia 23 o outro fez tal coisa. Será que não é um fato você fala assim, olha, ele é um cara que vende habeas corpus? eu não acho que precisa ter todos esses detalhes, mas eu acho que tem que ter uma especificação, né? Aí você até traz uma coisa bem interessante. Você já assistiu um filme chamado J'accuse, do Costa Gravas, ou conhece o famoso caso de Émile Zola, onde exatamente é uma questão relativa à corrupção dentro das Forças Armadas francesas, ok, e tal. Eu não lembro o caso especificamente em si, mas acontece, dá um BO lá dentro das Forças Armadas. Uhum, Aí a vítima tenta processar, não consegue, e um jornalista abraça o caso e vai lá e faz um editorial, que é o J'accuse, o Eu Acuso, onde ele narra toda a situação, e aí depois esse jornalista é acusado de calúnia e abre-se o flanco da exceção da verdade. Então eu fico até pensando nisso, cara, estrategicamente é muito ruim para o ministro a ideia de se imputar ao Sérgio Moro por essa conduta uma calúnia, porque, cara, queira ou não, o Sérgio Moro tem muitos aliados ainda dentro de Polícia Federal, Ministério Público Federal, Magistratura Federal. Então, assim, para ele conseguir, ou tentar pelo menos uma exceção da verdade, e só jogar mais merda no ventilador, tipo, o flanco está aberto, né? mas olha só, ele foi denunciado por calúnia ou por difamação? Foi calúnia e injúria. Ah, foi calúnia. Foi calúnia e injúria. Então, assim, já Porque eu acho existe a que você tinha. possibilidade da exceção da verdade. Sim, E isso aí, é para porque dar eu uma achei que merda, você tinha falado que dava no máximo uma difamação, que é o que a gente está debatendo. Eu acho calúnia realmente impossível. pois é, mas foi por calúnia. Mas foi exatamente isso que eu disse. Falei, quando muito uma difamação, que eu também acho que não há, eu acho que Sim, existe é unicamente uma injúria. E ainda para os nossos assim, ouvintes entenderem. e ainda assim eu trago mais um filtro, que é o filtro da Ah, teoria da imputação objetiva. Tá? sim. Por quê? Na verdade, eu tenho birra com crimes contra a honra, tá? Eu tenho birra. Eu acho Todos nós, tá? que, que crimes contra a honra deveriam ser resolvidos no âmbito civil. Manchou minha honra, beleza, vai pedir indenização, amigo. Eu acho, inclusive, que a Constituição Federal dá esse caminho, quando ela fala que
violação da honra alheia é resolvida na indenização. Mas tudo bem, o crime está aí, a gente não vai tirar eles daí tão cedo. Até porque, assim, 90% dos casos em que eu vi tentativa, isso falando da nossa vida de defensora, todas as vezes que eu vi alguém indo lá no meu gabinete falando, porque eu quero fazer uma queixa-crime contra fulano de tal, porque ele me injuriou, me caluniou, me difamou. Uhum. Era só para Sim. basear a ação civil posterior de pedidos de indenização. Cara, vamos ter essa Eu tenho indenização. atribuição em juizado especial criminal. E é isso, é muita gente que também. Eu nem acho que seja só para ação civil, não. Acho que é gente que quer eternizar o litígio, É que quer, na né? verdade, transferir o lugar do barraco, né? Quer fazer o Eu já barraco. vi coisa grave, a pessoa sendo acusada, e isso é muito grave, Fernando, sendo caluniado, colocando assim, aquela pessoa é um estuprador de crianças, já vi. Ah, E a pessoa sofreu represálias, foi uma coisa terrível, o cara teve que se mudar porque uma pessoa ficou divulgando, bota em rede social. Isso é gravíssimo, tá, gente? Então, existe um crime sem contra dúvida. a honra, que é a calúnia, e dependendo do modo como ela é feita, ela é grave sim, tá? Agora, a maioria, eu te diria, todos os crimes de injúria poderiam ser resolvidos só na esfera civil. Eu É. acho que difamação também vai depender, mas a calúnia pode ser sim um caso muito Não, né? grave que pode gerar, inclusive, risco à vida do Sim. caluniado, né? Eu acho que um dos primeiros casos de pânico moral que a gente teve no Brasil foi exatamente um caso onde falavam Sim. que a mulher era uma bruxa, que estava, né, matando criancinhas para extrair órgão, não sei o quê. E aí viram a mulher com um livro, uma mulher com um livro preto, meio feiozinha, né, dentro das características que colocaram ali na descrição da bruxa. Gerou toda uma comoção local, os caras espancaram a mulher até matar. Mas viram que o livro era uma bíblia, que a mulher não tinha nada a ver com aquilo que estavam falando, só que aí a merda já tinha sido feita. Exatamente por conta disso que você está falando, né? Não, e a Mas gente tem enfim. aquelas casos também lá de Altamira, das crianças emasculadas, que teve também, né? Caso Evandro. São Uhum, casos também que usaram dessa rede de você divulgar a pessoa ligada à magia negra e depois a pessoa é imputada por um monte de crime que depois ficou claro que não era perpetrado, só porque as uhum, pessoas seguiam uma seita ou alguma religião de outra matriz que não essa religião aí cristã, né? E exato. por isso que é isso, né, Fernando? Temos que ter cuidado, né, É, com o que a mas gente fala. o que eu estava falando da imputação objetiva é o seguinte: Aham. Fala, é isso que eu quero saber. aqui é Depois eu queria dogmática. te perguntar, então você falar, antes de você falar, só perguntar, você acha também que ali poderia pensar que ele estava meio bêbado, estava brincando, fazendo uma piada, podia estar ali naquele ânimo O jocante? famoso Isso se ânimos jocante, né? aplicaria ao caso? Para mim, estava claramente dentro. Não, não, assim, cara, de novo, eu não gosto do cara, mas, porra, pelo amor de Deus, olha o vídeo, o cara tava num. Parecia um churrasco, alguma coisa com cervejinha na mão, conversando com um amigo ali, e fala, Não, era festa junina, era enfim, né? Uma ocasião festiva. É, claro, aí vai um super amigo e grava Não, o Fernando, mas caboclo. o contexto, deixa eu só falar. Era uma festa junina que tinha a prisão lá, que tinha que ir para a prisão. Ah, era isso, então. Tinha essa situação. Era! Então, assim, ele já devia ter tomado uns quentõezinhos também, assim, todo mundo é humano, né? Exato, exato. Pode ser uma covardia, né? Para mim, claramente, Animus Jocandi não teve Sim. o que o pessoal equivocadamente chama de dolo específico, né? O elemento específico do tipo, que é a intenção de injuriar, de difamar, de caluniar. Para mim, não teve. Não teve. E quando eu falo na imputação objetiva, é muito tangencial a isso também. Porque o que é a teoria da imputação objetiva, né? Ela vai tentar tirar algumas análises da subjetividade, vai tentar tirar alguns pontos ali, muitos casos limítrofes que acabavam encaminhando para essa discussão do ele teve dolo ou não teve, porque isso é uma discussão muito complexa, você tem que comprovar dolo, intenção, você vai entrar na cabeça da pessoa, algo que é impossível. Então, na teoria da imputação objetiva, ela traz para o filtro da causalidade, do nexo de causalidade, alguns elementos. Ela traz um filtro objetivo à imputação, literalmente, né? Aqui não vamos aprofundar
É quando você quiser falar bonito com alguém, você fala de teoria da imputação objetiva, prognose póstuma objetiva e tal. Mas, simplificando, um desses filtros é para que uma conduta, para que você seja considerado causador de uma conduta lesiva, você adiciona alguns filtros. Entre esses filtros é que a sua conduta, que você, com a sua conduta, tenha criado um risco e esse risco seja juridicamente desaprovado. Tá? Então, aí, diversas situações param nesses filtros. Neste caso, houve a criação de um risco com a conduta? Até houve, você fala que houve ali uma manifestação, qual que é a manifestação? Uma manifestação que pode ser desonrosa? Houve. Mas aí, se você chega na desaprovação jurídica desse risco criado, o Luiz Greco, que escreve sobre imputação objetiva, que foi assistente e fez mestrado, doutorado, pós-doutorado com Roxin na Alemanha, é professor hoje na Alemanha, um cara que manja, acho que talvez no Brasil seja a maior autoridade em imputação objetiva, né? No livro dele, eu não sei nem como que eu lembrei disso, porque eu li esse livro 10 anos atrás na faculdade, ele usa um exemplo especificamente da injúria. Ele fala, olha, deve existir um âmbito de relações interpessoais onde o direito não entra. E aí ele fala da injúria, fala, imagine uma roda de amigos onde alguém pratica uma conduta que teoricamente pode ser classificada como injúria. Você vai incluir o direito nessa conversa? Será que as pessoas não têm este âmbito de relações pessoais? Veja, aqui eu não estou falando, você está falando então que a pessoa pode ser racista em público. Em público é uma coisa, você conversando com seu amigo é outra. É reprovável? É. Mas será que é um risco criado que é juridicamente desaprovado? E aí a conclusão do Luiz Greco é que não, que você estando dentro desse âmbito de relações pessoais, não há desaprovação jurídica do risco. E se não há desaprovação jurídica do risco, você nem chega à discussão de intenção de difamar, etc, etc. Porque, Rafa, sério, se você tiver que responder Eu vou fazer penalmente o contraponto. por todas as suas conversas pessoais, tá todo mundo preso. Tá Sim. todo mundo preso. A Já diferença injuriei, já difamei muita diariamente, gente. diariamente. Só Porque caluniar assim, que eu não calunio. o que acontece é, essas conversas não chegam ao conhecimento das autoridades, aqui a gente pode falar numa cifra oculta, exatamente porque não é de interesse do Estado punir essas conversas interpessoais. Até porque fica ali no âmbito privado. Não vamos criminalizar a fofoca, ó. Vai ser um corte, hein? Não vamos criminalizar a fofoca. Mas Fernando Sobia, vamos pensar. O código foi feito quando a gente não tinha rede social, quando a gente não tinha grupo de zap dos tios, né? O tio do zap. Será que uma pessoa com a notoriedade dele, um senador da República, ex-juiz, com a autoridade que ele tem, falar que alguém, mesmo brincando ali naquela circunstância, R$ 5 para comprar um habeas corpus para o Gilmar, você acha que ele não tinha intenção ali de atingir a honra objetiva do Gilmar? Dentro desta conversa entre amigos, porque, de novo, você fala, redes sociais, Não, mas tal. Porra, filmou, não, filmou, mas não foi ele que filmou. A gente mas não ele se sabe nem deixou quem ser filmou. filmado. Ele Nem deve ter sabe que isso vai percebido. vazar. Ah, Será que não, ele ele não sabia? sabe, né? A Não gente sabe, né? sabe Porque se ele tem a sabe ou não? vaza-jato, né? Ele falou pra caramba, achou que nunca iam vazar e vazaram. Será que ele não aprendeu com a vaza-jato? Hoje, Tô sendo hoje, bem Rafa. irônica, porque, Não. cara, o cara não é o meu assistido que não tem Não, não. conhecimento jurídico nenhum, que não é uma pessoa escolada como ele. Claro que ele sabia que ia vazar, claro que ele sabia que isso chegaria às mídias de extrema-direita ou às mídias que seguem ele, e claro que ele, de uma forma que ele sabe que estaria ali, estava brincando, que ele teria ali uma escusa para a conduta dele. Mas eu acho, sim, se isso é crime ou não é outra coisa, tá? Mas o ânimos ali de O vídeo que difamar, não eu estou nem vi, falando do né, crime, o, existiu. o vídeo que eu vi, ele não E olhava para a câmera. Então, de novo, não sei se ele sabia que estava sendo filmado.
Ele estava falando com uma terceira pessoa e o vídeo meio que de lado, assim. Não vi, não sei, não posso dizer. E hoje, Então, Rafa, quando você tem. entendi. Eu to- achei que fosse uma coisa que Nosso, ele sabia que estava cara, sendo filmado. Rafa, nosso celular capta nosso áudio, mesmo quando a gente não Sim, está usando. Imagina sim. se você fala, então, que essas conversas privadas podem ser utilizadas contra as pessoas. Ah, Se o não, governo fala, então, concordo. beleza, então eu vou começar a usar todos os áudios que são captados quando você está deitado na sua cama com seu marido e usar contra você. Porra, não, tem que ter um limite da intervenção. Mas isso Sim. sou eu, né? Isso sou eu falando. Não, E, Fernando, eu- você e eu está não, certíssimo. e eu não acho que a Você está certíssimo. notoriedade da pessoa impeça isso, porque aí também, porra, o cara continua sendo pessoa, pô. Assim, uma pessoa escrota, Sim. fez, mas eu não sei, cara. Mas a Eu, narrativa, eu realmente tenho uma certa limitação em relação a crimes, que é como eu falei, né, dos crimes contra a honra, e para mim, para ficar caracterizado um crime, tem que ser muito clara que a conduta foi destinada a caluniar, difamar, sim. injuriar, em uma situação muito específica, senão para mim não rola. Agora, então vamos lá. Essa parte eu não sabia. Eu achei que ele sabia que estava sendo filmado fazendo essa piadinha, essa piadoca, né? Vamos pensar, né, aí no Animus aí Jocande. Porque se ele não sabia que estava sendo filmado fazendo essa brincadeira ali num círculo íntimo. E também tem uma segunda coisa: quando esse vídeo começou a ser divulgado, ele tomou alguma medida para impedir a divulgação dessa imagem Acho ou que vai tomar só agora que está respondendo a eu um processo? acho que nem deu tempo, né? Aquele que a gente estava falando no começo, 3 dias depois que vazou o vídeo, que todo mundo viu, já tinha denúncia, 2 dias depois. É, Não sei se ele tentou tomar, mas também acho que nem teria dado tempo. E outra, Rafa, uma vez que cai na internet, não tem medida que você pode tomar. Acabou. Caiu na internet, acabou. Ele poderia tentar tomar alguma medida antes se ele soubesse da existência do vídeo. Aí também já não sei se ele sabia, se não sabia. De novo, no corte do vídeo que eu vi, que é um corte bem curto, são 5, 6 segundos, um negócio assim, não vi ele olhando para a câmera e o vídeo claramente é interrompido. Não sei se é interrompido porque ele vira e fala, ô, não grava não, ou se é interrompido por qualquer outro motivo depois. sim. E Esses aí pode ser cortes uma são muito. covardia feita contra ele também. A gente, né? É, esses cortes são péssimos. Olha, durante as eleições, aqueles cortes das falas do Barroso, quando ele falava, fazia também uma brincadeirinha de mau gosto ou outra, e aquilo era usado como prova de fraude do sistema eleitoral. Cara, Sim, cortes de vídeos são péssimos. Só os sim, nossos cortes do Na Veia são ótimos. Esses vocês têm que assistir, né, galera? Mas esses cortes de exatamente. vídeo, cara, o mundo atual é uma merda. E aí depois a gente ainda tem Mid Journey ou esses aplicativos de inteligência artificial que deixam praticamente indistinguível uma pessoa real falando, ou um computador falando, ou um Sim. deepfake. Ah, meu Deus, os próximos anos eu não quero nem ver. É, é. Então é isso, né, Fernanda? A gente tem que entender todas essas variáveis, né? Eu acho que o processo penal ele vai servir. A denúncia veio. Não sei se a Procuradoria teve acesso ao inteiro teor, porque também é temerário denunciar só com um corte, né, desse vídeo. Acho uma covardia. Não sei se teve acesso ao inteiro teor, do vídeo do senador. Não sabemos o contexto total, né, porque realmente um corte pode dar aso a perseguições, e a gente sabe que a ação penal é uma forma, sim, de você perseguir inimigos, e infelizmente isso faz parte do jogo atual da nossa política, né? A gente teve Até um ex... porque, Rafa, só complementando, você que não leu a denúncia, somando todas as penas ali, na calúnia, na injúria, considerando que eles colocaram, contra a pessoa maior de 60 anos, na presença de múltiplas pessoas, na internet, o cara colocou como se fosse na internet, e não não simplesmente um foi, vídeo que foi colocado na sim, internet depois, nem essa percepção se teve, completamente diferente. É, o somatório de penas ultrapassaria 4 anos, seria suficiente para ele perder o mandato, ser condenado. nossa.
É. Então, assim, Aí eu cara, vou. Fala, fala. né, eu assustei porque a Olivia pegou um vaso ali, mas ela já largou. Mostra depois a Olivia, gente, ela é tão linda. Não, para de explorar a imagem da minha filha. É, ó, tem que autorizar, Pois é. autorização. Você não tá estudiosa da LGPD aí? É, tô violando. E criança, será que pode consentir? Depende dos pais. Pois É, tem é. uma coisa interessante, mas vamos falar agora, não, senão eu Vamos começo a voltar pro viajar. Moro, vamos voltar. É, Mas eu você que vou tava só falando. falar que o ex-defensor público geral, Rodrigo Pacheco, fez um tweet que falou, né, que deseja ao Moro, né, que ele tenha direito ao contraditório, que ele tenha um juiz imparcial, que Uhum. as provas ilícitas sejam excluídas e que se ele quiser, né, por algum motivo, né, se utilizar do habeas corpus, que ele também tem acesso, né? Tudo que ele Sem não va... queria com as 10 medidas, né? Então a Exato, gente sem vazamento deseja, seletivo, sem sim, combinação de acusação e julgador, que ele tenha pleno acesso à defesa, que a defesa dele não seja interceptada ilicitamente, tudo que ele tem direito num processo penal garantista, isso sem dúvida nenhuma. Tanto é que eu estou fazendo aqui uma defesa dele, praticamente, contra uma imputação genérica, contra uma imputação que não segue os princípios do direito penal, na minha percepção. Porque eu não sou ele. Ele, né? exatamente. Sem teoria do domínio final do fato, sem presumir coisas, né? Já que você é senador, como que você não sabia que estava sendo filmado, senador? Né? Você não tem superpoderes, né? Então, Moro, a gente te deseja um processo penal que você nunca ofereceu aos seus réus. Ou pelo menos não os que a gente viu, né? Os que foram mediatizados, sabe? Né? Exatamente. Pode ser, pode Então, ser. Ó, já vou ser processada pelo Moro, né? cara, não duvide, não duvide de nada no mundo atual. É. Mas é isso, a gente deseja que ele forneça e que as 10 medidas que ele tanto, né, apoiou e até queria muitas coisas viessem no pacote anticrime, que elas não sejam aplicadas a ele. Pois é, isso aí. Então é isso, gente. Na veia! É isso, gente, na veia!